Você acredita que estudar pode abrir portas além do conhecimento, como amizade, oportunidades até mesmo de emprego, algo que pode mudar a sua vida? Hoje, nesse vídeo, vamos falar um pouco sobre isso. Olá pessoal, sejam bem-vindos aqui no nosso canal, um canal aqui do Plano da Vida, onde a gente debate alguns assuntos linkados a um plano estratégico da vida, algo para nós alcançarmos o nosso propósito, nosso sonho e nossos objetivos. Este ano de 2025, eu e meu filho tivemos a oportunidade de fazer um intercâmbio na Inglaterra e lá na Inglaterra, na escola, nós percebemos algo bem interessante. Tem muitos brasileiros estudando, outros estrangeiros de várias nacionalidades. E também, na mesma quantidade de brasileiros, tinha muitos turcos. Era comum nas salas de aula terem turcos lá, né? Estudantes ali, jovens, meia-idade e até mais velhos também, cada um com seu propósito. E fizemos lá amizade com algumas jovens lá da Turquia e tivemos a oportunidade então de se aproximar dessas jovens. Era em torno ali de 4 jovens da Turquia. Vou colocar depois uma foto aqui. Meu filho conseguiu ali manter uma amizade. Tinha pessoas lá com nível básico de inglês, inclusive era uma chefe, vamos localizar depois aqui o Insta dela e colocar, era uma chefe de cozinha famosa lá na Turquia e estava na Inglaterra para aprender o inglês. Então ela falou que o inglês para ela seria muito importante para crescer como chefe internacional, não ficar somente como uma chefe de cozinha lá na Turquia. Outros já eram nível mais avançado e estavam também buscando interesse ali de aprofundar o inglês para fazer um estudo de pós-graduação, né, em uma área lá de nutrição. Então, cada uma tinha o seu objetivo, assim como os brasileiros. Então, isso que me chamou a atenção, né, e trouxe esse assunto para esse vídeo de hoje, onde nós vamos debater um pouco esta questão de oportunidade, né, da gente ampliar o nosso network, a nossa cultura, a nossa educação, o nosso conhecimento. Seguindo essa linha de raciocínio, né, nós temos um conceito que é a bolha, né? Então, muitas vezes nós estamos cercados por uma bolha e existem outras bolhas que eu vou explicar. Então, bolha é algo nos negócios quando você está em imersão em um segmento, como se fosse um nicho de mercado, mas aí a bolha é algo que você só fala sobre aquilo. Então, no meu caso, né, que nós temos uma empresa de e-commerce, iria ficar falando aqui horas sobre e-commerce. Então, às vezes, a gente se pega nessa situação com amigos que perguntam como está o e-commerce? E aí você começa a falar as novidades de e-commerce, a hora que você vê passou um tempo. Por quê? Porque você está nessa bolha de e-commerce. Meu filho competiu já de bike, né, de XCM, XCO, que é mountain bike, uma categoria aí de competição que a gente fala em algum outro vídeo. E a turma da bike, era a bolha da bike, falava do quê? De bike. Então não falava de política, não falava de economia, poderia falar de economia, no sentido bike. Falava de se vai chover, na questão de previsão do tempo, relacionado a bike, se dá para pedalar, se não dá para pedalar. Então, é uma bolha. O e-commerce e outros negócios, outras bolhas existem. Então, muitas vezes a gente está mergulhado nisso. Quando nós fomos para o intercâmbio, é o momento que a gente sai da bolha, a gente rompe essa bolha. Por quê? Lá eles não vão querer ficar falando sobre o e-commerce brasileiro. Porque você está conversando com outros jovens, outras pessoas da sua mesma idade ali, mas ele não está ali, está preocupado com o quê? Com aprender a questão da diferença cultural, o que acontece no seu país, mas num sentido mais superficial para ele aprender. Então, na classe tinha lá em torno de 15 alunos, cada um de uma nacionalidade. Então, você não vai entrar no detalhe, né, político, que senão fica algo muito maçante e ele também vai ficar falando do problema político dele, porque muitas vezes a gente está em uma bolha e acha que é só no nosso país ou só na nossa cidade que acontece aquilo. E quando a gente vê no mundo todo. E na questão de intercâmbio, o foco principal é
inglês, é o idioma. E lá, né, na sala de aula tinha pessoas de várias condições financeiras diferentes, várias idades diferentes e de países diferentes. Então, sempre eu trago o exemplo aqui nesse canal de que tudo é possível. É só a gente questão de nos programarmos, colocarmos ali num planejamento, numa agenda e amarrar nos nossos pilares, que eu vou colocar aqui os pilares ou aqui, né? Vamos ver, o Gabriel depois coloca. Então vou colocar aqui os pilares do nosso planejamento estratégico da vida. Então se, por exemplo, fosse o seu interesse fazer um intercâmbio, viria aqui e começa a se planejar. Por quê? É questão econômica, questão de saúde. Você não consegue fazer um intercâmbio de 1 mês, 2 meses, 6 meses fora do seu país se a sua saúde não estiver boa. Não só a questão financeira. Existia pessoas lá muito simples que estavam lá estudando, inclusive tinha alguns trabalhando. Tinha uma moça em Edinburgh que ela estava estudando e depois estava trabalhando na Amazon. Então, não tive oportunidade de perguntar exatamente como que era essa questão de trabalho, mas tinha um escritório da Amazon lá e ela estava lá. Então, talvez um intercâmbio que foi, a Amazon mandou ela para lá e assim vai. Então, tinha também jovens lá que tinham guardado dinheiro para estudar, para depois poder prestar um vestibular lá na Europa, ou uma outra pessoa que estava estudando para fazer o mestrado. Então, cada um dentro do seu interesse. Também tinha um exemplo lá de um outro brasileiro que estava de férias aqui no Brasil da sua empresa, a qual ele trabalha, ele era funcionário, e ele reservou um dinheiro para ir lá, né, fazer uma evolução no seu inglês, no seu nível de inglês, e ficou 1 mês estudando lá. Então, tudo é possível. Essa é a mensagem nossa que a gente quer passar aí no planejamento estratégico da vida. E a questão da bolha, da gente estar mais aberto, né? Não ficar mergulhado ali. Às vezes a gente está cercado por pessoas, às vezes negativa, pessimista, que vai colocar na sua cabeça, não é possível. Então, nós estamos aqui falando, sim, é possível. Como? Mande os comentários aí que a gente manda uma lista lá de como é possível. Então, temos aqui o autor Simon, né, que eu sempre falo do Watch Your Dream, e as pessoas, às vezes, ele encontra lá na Inglaterra, ele para as pessoas na rua, e as pessoas, eu não tenho dinheiro. Não estamos falando de dinheiro. Qual é o seu plano? O que você quer fazer? Então, esse é um bom ponto para a gente pensar. Eu estou falando da Inglaterra, de intercâmbio, mas muitas vezes a gente não precisa pensar em intercâmbio, né, internacional. Pode ser um intercâmbio cultural, pode ser um intercâmbio de regiões diferentes do país. Eu estive com meu filho, vamos colocar o link aqui do vídeo, lá em Rondônia, e lá em Rondônia eu tive a oportunidade de visitar, né, vários primos em cidades diferentes, e um deles lá de Rolim de Moura, né, falou que estaria em São Paulo em alguns meses à frente, que chegou, e ele esteve essa semana aqui e a gente até inclusive gravou um vídeo, que nós vamos deixar o link aqui desse vídeo, também falando de educação. Então, quando surge uma oportunidade, nós temos que agarrar essa oportunidade. Esse primo veio de Rolim de Moura para São Paulo, em um evento dele lá, profissional, e aproveitou a oportunidade e veio em Santa Bárbara. Nós estamos 1h30 aí da cidade de São Paulo, e veio aqui e ficou 2 dias aqui batendo papo sobre negócios, sobre oportunidades, como que acontece essa questão do online, que ele estava interessado. Então ele passou aqui conversando, também levei ele ali para conhecer outras empresas aqui da nossa região. Então isso é oportunidade, isso é sair da bolha, é buscar network, ampliar o conhecimento. Para tudo isso acontecer, estudar é uma boa oportunidade. Vou dar um exemplo aqui do nosso editor de vídeo aqui, que presta um serviço para nós, o Gabriel Ramos. Ele está agora estudando na Unisal um curso de publicidade. E lá, eu conversando com ele, ele comentou que na classe dele tem ali uma turma com diferentes idades, cada um com um perfil diferente, inclusive tem empreendedores, né, dentro da sala dele, onde ele pode trocar experiência, pode bater papo, network. Então, fiquem atentos a essas questões.
Sala de aula é uma boa. Não precisa ser somente faculdade, como eu já comentei em vários vídeos. Pode ser inclusive num curso de inglês, como esse exemplo que eu dei lá na Inglaterra, onde eu conheci essas pessoas, né? Essas jovens, como também na faculdade, num curso técnico, enfim, em vários momentos, vários locais, você pode estar ampliando o seu conhecimento. Estudar não é somente na escola, né? Dá para estudar hoje assistindo vídeos na internet, lendo, estudando por si só. Então, e por que eu falei de Turquia nesse vídeo, né? Porque, como eu estou lendo a Bíblia, já comentei que eu estou lendo a Bíblia, não é essa que fica aqui na empresa, é uma que está lá em casa, mas é a mesma Bíblia católica. E aqui, né, então eu estou em Atos dos Apóstolos. Paulo e seus discípulos começaram a ensinar diariamente na escola de Tirano. Isto prolongou-se por 2 anos, de modo que todos os habitantes da Ásia, tanto judeus como gregos, puderam ouvir a palavra do Senhor. Amém. Da Ásia. Então, isso me chamou a atenção. Eu acabei a leitura e fui estudar. Da Ásia. Então, eu estive na Ásia, lá em Taiwan, China, e fiquei pensando, Paulo foi até Taiwan? Paulo foi até a China, Japão? Então, qualquer professor de geografia que estiver estudando aqui, ou quem conhece já esse assunto, vai falar, não é isso, você entendeu errado. Mas para quando nós temos a humildade de não conhecer um assunto, a gente vai pesquisar, você vai estudar, você vai aprofundar. Então você pega um assunto e vai estudando. Então, Ásia. Eu digitei, hoje nós temos toda a tecnologia a nosso favor. Então, o ChatGPT é fantástico, tem o Google, tem vários outros, né, inteligências artificiais aí que estão à nossa disposição. Então, nós temos que utilizar essas inteligências artificiais a nosso favor. Então, eu fui lá e digitei Ásia. Ele trouxe todo relacionado à Ásia. E digitei Éfeso. E o ChatGPT foi explicar que Éfeso hoje pertence à Turquia. E Paulo esteve em Éfeso, que hoje pertence à Turquia, que é a Ásia. E isso eu fiquei bem curioso, né? Eu fiquei, olha, eu não sabia desta informação e fui ali ver os mapas, digitei, também vou colocar aqui na tela, uma caminhada que Paulo provavelmente fez. Provavelmente Paulo fez uma caminhada aí de Éfeso até Jerusalém. Uma caminhada aí de 12 dias. Então, Paulo fez essa caminhada provavelmente aí e deve ter na internet mais informações. O objetivo não é estudar, aprofundar, né, na missão de Paulo, mas a gente ir ampliando o nosso conhecimento, a nossa curiosidade tem que sempre estar muito atento a tudo. Então você está lendo, ampliando a fé, também o conhecimento. E como eu tive essa experiência com essas jovens lá da Turquia, me chamou muita atenção. Falei, Turquia, da Ásia. Falei, olha, vamos gravar um vídeo falando um pouco sobre isso. Por quê? É nesse momento que a gente rompe essa barreira da bolha, não só para negócios, né? Poderíamos ficar falando sobre negócios profissionais, mas também do crescimento pessoal. O crescimento pessoal é algo que está relacionado nos nossos pilares de se sentir bem, nos nossos pilares na questão de hobby. Porque você faz algo não somente por dinheiro, você faz para ter um equilíbrio na família, ter uma paz, um balanceamento aí entre o estresse profissional e a qualidade de vida positiva. Então, esse é um bom ponto aí de raciocínio que eu gosto bastante de trabalhar e divulgar isso daí. Nossos vídeos têm esse objetivo nesse canal, da gente linkar todos esses pontos ao nosso plano estratégico da vida. Então aqui hoje eu trouxe aí essa questão de lendo a Bíblia. Em um dos pontos fala lá da Ásia, do
da cidade de Éfeso, que é na Turquia, que me lembrei, né, sobre o intercâmbio na Inglaterra, onde tinha muitos turcos. Então, nesta questão cultural, são muito próximos dos brasileiros. E também esse exemplo que eu trouxe aqui do nosso editor de vídeo aqui, que nos apoia, o Gabriel Ramos, que está estudando, está buscando conhecimento na faculdade. Então são pontos aí bem interligados ao plano da vida, ao plano estratégico, onde nós temos ali os pilares que a gente já colocou aqui na tela. Não poderia deixar de citar a questão de viagens. Só nesse exemplo eu dei exemplo de 4 viagens. A viagem para Rondônia, que possibilitou conhecer, né, a importância aí da família, né, dos parentes do meu pai, do meu tio e de vários primos que estão lá. Então Rondônia, Inglaterra, que eu estive lá na Inglaterra, e também profissionalmente, que eu fui para a China e para Taiwan. Então as viagens, ela possibilita você ampliar a sua rede de network, o seu contato, a sua cultura. Se o problema é questão financeira para viajar longe, o Brasil permite aqui você ter um conhecimento grande de cidades diferentes aí, sem gastar muito. Além do que não precisa ser de avião, pode ir de ônibus. O Brasil aqui tem muita cultura, muito interessante, sem gastar muito, né? Então, mas se o interesse for um intercâmbio para ter uma fluência em algum idioma, eu falei inglês, mas pode ser também espanhol, italiano ou qualquer outro idioma, será necessário viajar para fora do país. E para quem é jovem, principalmente, tem toda uma jornada de vida. Então faça seu plano, vá trabalhando, vá economizando, e daí é a nossa importância dos pilares lá de questão financeira, que nós vamos gravar um outro vídeo falando disso, e de maneira que em 5 anos, 10 anos, daqui 10 anos é possível realizar esse sonho de um intercâmbio para ter uma fluência no idioma. E quando eu penso aí nesses exemplos que eu citei no vídeo, né, do Gabriel Ramos, do meu primo de Rondônia que veio aqui, da Turquia, eu penso nessa questão da gente romper a bolha. Então você que está assistindo o nosso canal aqui, o nosso vídeo, pense nesse ponto. Às vezes a gente está ali cercado por pessoas que pensam exatamente igual, a gente está na zona de conforto, que legal, mas não é bom. Você precisa ampliar, você precisa crescer, você tem que pensar fora da bolha, tem que buscar outro conhecimento, né? Então pense nisso. Por exemplo, hoje eu citei 2 livros aqui, né? A Bíblia Sagrada e o livro do Simon. Livro é caro, realmente é caro. Bíblia, se você pedir na sua igreja ou para qualquer pessoa, a pessoa vai te dar uma Bíblia. Bíblia ninguém nega, né, de qualquer religião aí, evangélico também, ele vai pegar lá a Bíblia e vai te dar uma Bíblia. Eu já ganhei inclusive uma Bíblia de um colaborador e ele era evangélico, ele me deu uma Bíblia com todo carinho, eu guardei, li uma parte, né? Então tem todo carinho, não tem problema. Eu também já comprei Bíblias e doei para pessoas. Então, Bíblia ninguém vai negar. Livros. Na biblioteca municipal da sua cidade tem livros gratuitos lá para você ficar por uma semana para ler. Também existe o estante virtual, que é um sebo digital que tem livros usados com um custo bem baixo, então também não é uma desculpa. Para fechar esse vídeo, não tenha desculpas. Vamos sair da bolha, vamos pensar diferente, vamos crescer profissionalmente e pessoalmente. Valeu? Espero que tenha gostado hoje desse conteúdo, desse vídeo. Fique aquele abraço para vocês, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.